bastante discutido na internet, nos vídeos do YouTube, que é sobre a marca da besta. Só que nós vamos hoje mostrar uma perspectiva em que não é mostrada com frequência. Nós vamos mostrar, vamos provar que a marca da besta será visível. O problema é que nós, povo brasileiro, não temos conhecimento, a grande maioria da população, não temos conhecimento na língua original da Bíblia. Ou seja, o hebraico, o grego, o aramaico, e quem nos dera também soubéssemos o latim. Nem isso nós sabemos. E quando nós pegamos os textos originais da Bíblia, muitas dúvidas que são discutidas na internet, bate-boca, as pessoas ofendendo as outras com o trabalho que é divulgado, muitas dessas dúvidas seriam dissipadas. E a nossa tarefa hoje aqui do programa Jesus está voltando vai ser exatamente isso: dissipar esta dúvida. O que é que o original grego diz sobre a marca da besta? Será visível? Será invisível? O Sheb caberá dentro dessa linguagem ser a marca da besta? Então hoje nós vamos discutir, mostrar e provar dentro da língua original da Bíblia o porquê que a marca da besta será visível. Nós vamos ler um texto de um doutor Robert Thomas Ice, um grande mestre da escatologia, conhecedor profundo da linguística da Bíblia. E nós vamos ler esse texto na íntegra. O que ele fala sobre a marca, o que ele fala sobre o governo do anticristo, do falso profeta. Só para você ter uma ideia, nós vamos, antes de ler esse texto, nós vamos aqui mostrar a diferença que faz nós sabermos a língua original da Bíblia, o grego, o hebraico ou o aramaico. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, quando está se falando sobre o cavaleiro que monta o cavalo branco, isso no versículo 2, diz assim: E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Foi-lhe dado uma coroa. Ele não tem nada, foi-lhe dado. E saiu vitorioso e para vencer. Olhando simplesmente a tradução para a nossa língua, não se sabe nada, não se consegue discernir se aqui é o anticristo, é Cristo, é a igreja. E aí tem um grande debate na internet, os escatologistas, pessoas que querem falar sobre o assunto, mas esquecem de olhar para o original. O que é que o original no grego diz aqui em relação a essa coroa? No grego, esta coroa aqui que esse cavaleiro recebe é Stéphanos. Ouça bem este nome, Stéphanos. E o que é Stéphanos? Stéphanos é uma coroa que é dada àqueles que competem para vencer, aqueles que correm para vencer. É como aquelas coroas de louro. Então esta coroa aqui, Stéphanos, ela é uma coroa dada àqueles que entram em uma competição, concorrem para vencer. Até aqui não se prova nada, se é Cristo ou anticristo, mas vamos lá para o capítulo 19 de Apocalipse. Nós vamos tirar a dúvida: quem é o cavaleiro do capítulo 6 e quem é o cavaleiro do capítulo 19? Vejamos aqui. Capítulo 19, versículo 11 diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Novamente, cavalo branco, capítulo 6, aqui capítulo 19. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Aqui não disse nada. Na nossa tradução, coroa do capítulo 6, diademas aqui do capítulo 19. Qual a diferença? A diferença é que aqui no grego, diademas é a coroa de rei. No capítulo 6, aquele cavaleiro lá recebe um Stéphanos.
apenas uma coroa de quem compete. Aqui no capítulo 19 é uma coroa de rei, diadema é uma coroa de rei. Logo, o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, é o anticristo. Já falamos sobre isso em alguns vídeos passados. E aqui no capítulo 19, este diadema prova, além de dizer que é fiel e verdadeiro, seus olhos são como chama de fogo, sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Aqui o cavaleiro é Jesus. Então esta é a diferença em sabermos a linguagem bíblica original, porque não nos leva a entrar em discussões só pela tradução. Isso tudo eu estou falando para podermos adentrar na questão-chave que é a marca da besta. Vamos ainda para ver a diferença entre saber a língua original da Bíblia ou não. No capítulo 19 de Apocalipse, versículo 21. Esse capítulo 9 nós já falamos em vídeos passados que vai ser uma época de grande tormento. Vai ser quando os demônios vão ser soltos e vão atormentar os homens durante a tribulação. Mas vamos a esse versículo aqui específico, que é o versículo 21, que diz: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Ouça bem o nome, na tradução. Nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. A tradução não nos diz nada sobre isso, apenas fala de feitiçarias. Mas o que está escrito na língua original, no grego? Esta palavra feitiçarias, no grego, está escrito pharmakon, que deriva farmácia e drogas. Pharmakon. No grego, esta palavra aqui que foi traduzida como feitiçaria, no grego é pharmakon, que deriva farmácia, drogas. O que é que isto quer dizer? Significa que durante esse tempo aqui, do capítulo 9, já explicamos isso, a dor na alma do homem vai ser tão grande, a sua angústia, o seu desejo de fugir daquela realidade vai ser tão grande, que ele vai buscar refúgio no pharmakon, nas drogas. E agora você começa a entender porque cada vez mais está aumentando o consumo de drogas neste planeta. Cada vez mais surge uma nova droga, porque durante a tribulação a angústia do homem vai ser tão grande que a única saída dele vai ser o pharmakon, as drogas. Então, o cerne da nossa conversa hoje aqui é exatamente mostrar que não podemos discutir a Bíblia somente pela tradução, porque a tradução ela encobre a real palavra que está no original, o grego, hebraico ou aramaico. E com essa explicação que nós vamos dar, por meio do que escreveu o Dr. Thomas Ice, o que ele escreveu sobre a marca da besta, nós vamos provar. Na tradução não diz. Diz que é sobre a mão, na testa, e aí levanta-se o questionamento, porque não pode ser o shape, mas no original ele é bem claro, e nós vamos mostrar isso hoje para que acabe de uma vez por toda essa discussão, que não vai levar a nada, mas nós vamos provar, com o texto do Dr. Thomas Ice, que a marca da besta será visível, com o termo no grego, o original. Se você quiser ganhar conhecimento, existem muitos homens neste planeta, e aí você vai ser necessário você ter o conhecimento da língua inglesa, mas eu vou citar aqui alguns nomes que você pode ver as pregações deles, as palestras deles. Dr. David Jeremiah, pastor David Jeremiah, um homem com grande conhecimento, tem pregações belíssimas. Nós estamos legendando uma de suas pregações que se chama Desaparecidos sem deixar rastros. Brilhante pregação ele faz. Então temos o Dr. David Jeremiah, Dr. David Hawking, Dr. Dave Hunt, Arnold Froese, o próprio Thomas Ice. Todos estes homens são profundos conhecedores da palavra de Deus, não nas traduções, mas nos seus originais. Por isso o programa de hoje vamos dividir em 3 blocos. Esse é só o início, para que você venha a ter ideia. Vamos dividir em 2 blocos. E aqui apenas para mostrarmos como vai ser este debate aqui. Vamos ver o que realmente na palavra de Deus, o original, tem a ver com a marca da besta. Voltamos já
e daremos continuidade à leitura do texto do Dr. Robert Thomas Ice. Estamos de volta no programa Jesus está Voltando e vamos ler agora na íntegra o texto do Dr. Thomas Ice, Robert Thomas Ice. Ele vai explicar sobre a marca da besta no grego, o original do grego. Ele começa assim, o seu texto. Dentre todos os tópicos da Bíblia, talvez a marca da besta seja o que mais tem suscitado especulações e argumentações ridículas e bombásticas. Cristãos e não cristãos debatem o significado do seu valor numérico, mas o que diz realmente o texto bíblico? A questão central da tribulação é: quem tem direito de governar, Deus ou Satanás? Deus vai provar que é Ele quem tem esse direito. Pela primeira e única vez na história, as pessoas terão uma data limite para aceitarem o Evangelho. Por enquanto, todos podem aceitar ou rejeitar essa mensagem em diferentes momentos de sua vida. Alguns o fazem na infância, outros no início da fase adulta, outros na meia-idade e alguns até na velhice. Mas, quando vier a tribulação, as pessoas terão que tomar essa decisão de forma imediata ou compulsória, por causa da marca da besta. De modo que toda a humanidade será deliberadamente dividida em dois segmentos. O elemento polarizador será precisamente a marca da besta. A Bíblia ensina que o líder da campanha em defesa da marca da besta será o falso profeta, que está ligado à falsa religião. Lá em Apocalipse 13, versículo 11 a 18. E Apocalipse 13, 15, deixa claro que o ponto-chave em tudo isso é adorar a imagem da besta. A marca da besta é simplesmente um meio de forçar as pessoas a declararem de que lado elas estão: do anticristo ou de Jesus Cristo. Todos terão que escolher um dos dois lados. Será impossível manter uma posição neutra ou ficar indeciso com relação a esse assunto. A Escritura é bem clara ao afirmar que os que não aceitarem a marca da besta serão mortos. E nós temos isso em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, como diz que todos aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem serão mortos, serão degolados. Isso aqui é a opinião do Dr. Robert Thomas Ice, pré-tribulacionista. Toda a humanidade será forçada a escolher um dos lados. Todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Apocalipse 13, 16. O Dr. Robert Thomas comenta que essa construção retórica abrange todas as pessoas, de todas as classes sociais, abrangendo todas as categorias culturais. As três expressões são um recurso estilístico que traduz a universalidade. A Escritura é muito específica. O falso profeta vai exigir uma marca, um sinal de lealdade e devoção à besta. E essa marca será sobre a mão direita, não a esquerda, ou sobre a fronte. Apocalipse capítulo 13, 16. A palavra marca aparece em muitas passagens da Bíblia. Por exemplo, ela é usada várias vezes em Levítico, referindo-se a um sinal que torna o indivíduo cerimonialmente impuro e está geralmente relacionada à lepra. É interessante notar que o modo como Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, usa a ideia
de marca, e é semelhante à que é usada em Apocalipse. Ezequiel 9,4 diz: E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui era marcado na testa. Nessa passagem, o sinal serve para preservação, assim como o sangue espalhado nas ombreiras das portas livrou os hebreus durante a passagem do anjo da morte, como relata o livro do Êxodo. Em Ezequiel, a marca é colocada na fronte, semelhantemente à do Apocalipse. Todas as sete ocorrências da palavra marca ou sinal no grego é charagma. Anote aí. Todas as vezes que é falado a marca no Antigo Testamento ou sinal, esta palavra é charagma. E a charagma no original grego é uma marca visível, é um selo impresso. Inclusive nas moedas romanas tinha a charagma, aquela ondulação, uma marca visível. No grego, charagma é um sinal, uma marca impressa visível. Eu vou repetir aqui. Todas as 7 ocorrências da palavra marca ou sinal, no grego, charagma, no Novo Testamento, em grego, encontram-se no Apocalipse e todas se referem à marca da besta. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra usada foi charagma. O interessante é que existe no grego 2 palavras, estigma e charagma. O estigma é aquele sinal feito com fogo para marcar animais, estigma. E tanto no Velho como no Novo Testamento foi usada charagma, que é um selo, uma impressão visível. Então, no Apocalipse 13, 16 e 17 tem a charagma. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 11 tem a charagma. Apocalipse 16, versículo 2, charagma. Apocalipse 19, versículo 20, charagma. Apocalipse 24, quando serão degoladas as pessoas, charagma. Todas estas palavras no Novo Testamento e Antigo Testamento, quando foi usado marca ou sinal, no grego a palavra é charagma. E charagma é um selo, uma impressão visível. A marca deve ser algum tipo, ouça isso aqui agora. Segundo o Dr. Thomas Ice, Robert Thomas Ice, a marca deve ser algum tipo de tatuagem ou estigma, semelhante às que recebiam os soldados, escravos e devotos dos templos na época de João. Na Ásia Menor, os seguidores das religiões pagãs tinham prazer em exibir essas tatuagens para mostrar que serviam a um determinado Deus. Então eles andavam com aquela tatuagem para dizer a que Deus eles serviam. Era algo visível. No Egito, Ptolomeu IV Filopaton, que reinou de 221 a 203 a.C., marcava com o desenho de uma folha de trevo judeus, que se submetiam ao cadastramento, simbolizando a servidão ao deus Dionísio. Isso está escrito também no livro histórico de Macabeus, capítulo 2, versículo 29. Então, esse significado lembra a antiga prática de usar marcas para tornar pública a fé religiosa do seu portador. Nós temos isso em Isaías 44, 5 também. E também a prática de marcar os escravos a fogo. E aqui entra o estigma, com o nome ou símbolo de seu proprietário. Então o Apocalipse não usa nenhum termo novo para marcar. A charagma, usada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Repetindo, e também a prática de marcar os escravos a fogo
com o nome ou símbolo do seu proprietário. Gálatas 6,17. Paulo fala sobre isso. O termo charagma, marca, também era usado para designar as imagens ou nome dos imperadores cunhadas nas moedas romanas. E, portanto, poderia muito bem aplicar-se ao emblema da besta colocado sobre as pessoas. Então, charagma, uma marca visível no grego. Alguns se perguntam por que foi usado um termo tão específico para designar a marca do anticristo. Essa marca parece ser uma paródia do plano de Deus, principalmente no que se refere aos 144 mil selados. Do capítulo 7 de Apocalipse, já falamos sobre isso. O selo de Deus sobre suas testemunhas provavelmente será invisível e tem o propósito de protegê-los contra o anticristo. Por outro lado, o anticristo oferece proteção contra a ira de Deus, uma promessa que ele não tem a mínima condição de cumprir. E sua marca é visível e externa. Visível e externa. Charagma. Com os que receberem a marca da besta, o farão voluntariamente. É de se supor que as pessoas sentirão um certo orgulho de terem aquela marca, de terem aquela charagma. Em essência, a Satanás, o seu dono. Thomas Ice afirma: a marca será visível e identificará todos que se sujeitarem à besta. Charagma. Continuando. Além de servir como indicador visível de devoção ao anticristo, a marca será a identificação obrigatória em qualquer transação comercial na última metade da tribulação. Apocalipse 13:17. Este sempre foi o sonho de todos os tiranos da história: exercer um controle tão absoluto sobre os seus vassalos a ponto de decidir quem pode comprar e quem pode vender. O historiador Sir William Ramsay comenta que Domiciano, imperador romano no primeiro século, levou a teoria da divindade imperial ao extremo e encorajou ao máximo a delação, alguém delatar outro, de modo que, de uma forma ou de outra, cada habitante das províncias da Ásia precisava demonstrar sua lealdade de modo claro e visível, ou então era imediatamente denunciado e ficava impossibilitado de participar da vida social e de exercer seu ofício. Se não tivesse a marca dele visível, não participava da sociedade, não comprava nem vendia, era excluído. No futuro, o anticristo aperfeiçoará esse sistema com o auxílio da tecnologia. Ao longo da história, muitos têm tentado marcar certos grupos de pessoas para o extermínio, mas sempre houve alguns que conseguiram achar um meio de escapar. Porém, à medida que a tecnologia avança, parece haver uma possibilidade cada vez maior de bloquear praticamente todas as saídas. Essa hipótese é reforçada pelo emprego da palavra grega dunetai, que é possa, a palavra possa, no grego dunetai, Apocalipse 3:17, que é usada para transmitir a ideia do que pode ou não pode ser feito. O anticristo não permitirá que alguém compre ou venda se não tiver a charagma, e o que possibilitará a implantação dessa política será o fato da sociedade do futuro não usar mais dinheiro vivo como meio de troca. Aliás, já há algum tempo já se fala da cashless society, sociedade sem dinheiro vivo.
o controle da economia ao nível mundial através da marca encaixa-se perfeitamente no que a Bíblia diz respeito do controle do comércio global pelo anticristo, delineado em Apocalipse 17 e 18. A segunda metade do Apocalipse 13 e 17 descreve a marca como o nome da besta ou o número do seu nome. Isso significa que o número do nome da besta é absolutamente equivalente ao nome. Essa equivalência indica que, como nome, ele é escrito com letras, mas como número é análogo do nome escrito com algarismo. O nome do anticristo será expresso numericamente como 666. No próximo bloco nós vamos dar continuidade para mostrar no grego que a marca da besta, o nome é charagma, uma marca visível, um selo impresso visível. Isso nos tira a possibilidade de ser algo escondido. O cheiro pode até vir a ser, no futuro, a marca da besta, mas terá que ser exposto para que todos vejam. Porque charagma é um selo impresso, uma marca visível. No próximo bloco do programa Jesus está voltando, vamos dar continuidade ao texto do Dr. Robert Thomas Ice, falando sobre a marca da besta charagma. Fique ligado, no programa Jesus está voltando.